Eu tava com um problema que eu tava querendo um livro pra eu ler, mas eu queria que no final daquele livro tivesse, assim, uma catarse, sabe? Quando você termina e fala, esse livro realmente valeu muito a pena de ler. E aí eu tava pensando, né, em alguns dos autores que eu gosto bastante e que teriam potencial pra fazer isso. Ao mesmo tempo eu queria encontrar um livro que ele não fosse necessariamente tão, assim, posto pra mídia, digamos assim, não fosse algo tão hypado. Eu queria algo mais escondido que eu pudesse trazer aqui no canal, até pra trazer pra vocês, né? E aí eu procurei entre os autores, eu tava pensando, será que eu pego alguma coisa do Sanderson? Será que eu pego alguma coisa do Neil Gaiman? Será que eu pego alguma coisa de Discworld, né, que eu até tenho aqui em casa? Eu tava nessa dúvida do que escolher e eu acabei indo pra um autor que raramente me decepciona, que é o Stephen King. E aí eu comecei a minha busca na internet pro que seria o melhor livro do Stephen King, mas eu não sabia muito bem como julgar o que seria melhor, né? Porque ele escreve terror, então seria um livro mais aterrorizante, seria o melhor avaliado. E aí eu me deparei com vários blogs, vários youtubers falando coisas diferentes, várias publicações, enfim, falando sobre Stephen King. E aí falava sobre Carrie a Estranha, falava sobre muitos livros do King de modo geral, Holy, né, que saiu agora meio recente. E até que então eu encontrei uma fala do próprio Stephen King falando que existe um livro dele que é pesado até mesmo pra ele. Oi? Eu sou o Grensauro e hoje eu tô aqui para falar sobre o livro que é Tripulação de Esqueletos. É engraçado porque eu comecei a pesquisar, né, então esses livros do Stephen King, qual seria, entre aspas, o melhor, digamos assim. E eu encontrei um livro que ele consegue ferir basicamente todos os direitos humanos e muito mais coisas bizarras que acontecem nele. E eu concordo com o Stephen King, esse livro é muito pesado, então se você for ler, já vai com a mente aí aberta e preparada pro que vai vir. O que é mais legal ainda também que eu encontrei é que esse livro Tripulação de Esqueletos, né, eu não tinha muito conhecimento, ele é um livro de contos. E é legal porque tem um grande clássico, né, nesse livro que é O Nevoeiro, né, que eu vou falar dele um pouco mais pra frente. Mas então é bem interessante porque sendo um livro de conto, cada conto, como tinha um início, meio e o fim, eu era surpreendido em todos os contos com o início e com o fim. Então acabou sendo uma leitura muito legal, principalmente por essa variedade de histórias. E eu acho que, né, nas grandes histórias que a gente tem nesse livro, o King ele consegue explorar muitos elementos que muitas vezes ele deixa de explorar em alguns livros, porque eu sinto que ele tem que se preocupar muito com o desenvolvimento dos personagens, né? Essa é uma coisa que ele faz bastante. E aí nesse livro ele só ignora isso, sabe? Ele não precisa dessa parte, ele pode escrever o puro terror, inclusive o puro gore que existe nesses contos, né? É bem raro eu ter problemas depois de ler um livro. Eu tenho problemas com filme de terror, mas com livro de terror eu geralmente não tenho. Porém, nesse livro tem um conto específico que eu vou falar dele mais pra frente, mas já vou dando um spoiler aí, que é A Balsa, que ele é um conto extremamente bizarro que eu tive pesadelo, inclusive, com esse conto, tá? Então, vale bastante a pena se você é um fã de terror, se você é um fã de Stephen King e não conhece ainda A Tripulação de Esqueletos, vai dar uma olhada nesse livro, tá? Como sempre, eu vou deixar links aí embaixo pra direcionar pra Amazon, se você tiver interesse. E se você já leu também esse livro, deixa aqui nos comentários quais seriam pra você os melhores contos que a gente tem nesse livro, né? Eu vou, pra explicar um pouco melhor como é o livro, eu vou deixar então os meus contos preferidos aqui nesse vídeo. Bom, e começando, eu não coloquei uma ordem muito específica de qual eu mais gostei, porque eu menos gostei, é só uma ordem dos que eu fui lembrando e fui colocando aqui. E pra começar, a gente tem o que é o último conto, que é o Vovó. E Vovó é um conto que ele começa relativamente tranquilo, é um menino que precisa cuidar da avó, enquanto a mãe dele tá fora de casa, é um menino de 8 anos mais ou menos, enquanto a mãe dele tá fora de casa, porque ela tá cuidando do irmão desse menino, né, porque o irmão quebrou a perna e ela tá lá com ele, acho que se eu não me engano no hospital, não lembro muito bem, se era no hospital ou em outra casa. E aí a gente tem essa relação então desse filho que fica sozinho na casa com essa avó, uma avó que ela na teoria já era aí pra ter ido de arrasta pra cima, porque ela tem muitas doenças, mas por algum motivo ela não foi. Conta um pouco a história dessa avó, de que ela teve problema em ter vários partos, né, vários filhos, ela perdeu 2 filhos antes de conseguir ter o tio, né, das crianças e depois a mãe das crianças. E aí começam as especulações do que existe com essa avó, por que ela ainda tá viva e tudo mais. E essa criança pensando, tem uma ideia de pensando no passado dela, das coisas que aconteciam, das coisas que a mãe, né, desse menino, ele ouvia, né, e a mãe falava pra ele, coisas do tipo, quando a avó tinha alguns acessos, assim, que ele não entendia muito bem o que era, por ele ser muito pequeno, e a mãe pedia pro
pra ele e pro irmão saírem de casa até esse acesso passar. E aí ele se vê sozinho com essa avó e ele não sabe muito bem o que fazer. Por mais que ela esteja dormindo, ele tem que esperar a mãe chegar em casa, né? Então o terror, o suspense, ele é todo construído em cima desse background, em cima dessa história. E obviamente ao decorrer ali do conto, você vai tendo o aumento desse terror e vai tendo algumas coisas que eu não vou contar aqui, que envolvem então esse menino e essa avó. É bem interessante, é um conto que ele termina, assim como muitos contos que terminam desse livro de forma aberta, esse também é um que ele tem um fechamento, mas o que acontece em seguir fica aí na sua imaginação, ele meio que coloca o que aconteceria, mas ele não deixa necessariamente tão claro. Outro conto que eu achei muito bizarro foi o Tipo de Sobrevivente, é um dos contos que tá ali mais pro final também. E Tipo de Sobrevivente é um conto de e se Lost tivesse sido mais realidade e fosse só com uma pessoa. Então basicamente é um cara perdido numa ilha minúscula, e a gente acompanha o diário dele de sobrevivência, porque ele tá escrevendo o diário como uma forma de passar o tempo, porque ele não tem comida nem nada. Eu não sei nem o que eu posso falar desse conto, porque eu só posso dizer assim, elementos de tomem cuidado, tá? Se vocês forem ler o livro, porque ele é bastante gore, ele é bastante bizarro, então assim, já vai tomando um pouco de cuidado. Ele é bem curto, então eu fico com receio de falar qualquer coisa aqui, senão pode estragar a experiência de vocês. É um conto também que é muito legal e vale bastante a pena. E outro conto que eu achei muito legal, e esse é bastante interessante, tem algumas reflexões dentro de um pequeno conto. Eu achei muito legal nesse livro, como ele escreve vários pequenos contos, ele pode ficar mudando a temática dos contos, ele consegue trabalhar muitas coisas diferentes em cada conto desse livro, né? Então é bastante interessante ver como cada conto ele trabalha uma coisa diferente. Em alguns contos ele vai trabalhar, por exemplo, o limite humano, em outros ele vai trabalhar coisas mais específicas sobre o desespero, em outros ele vai trabalhar coisas sobre mini sociedades que vão se criando, e eu vou falar desse conto um pouco mais pra frente. Mas esse que eu queria falar agora é sobre o processador de palavras dos deuses. Esse tem uma premissa, né, que é mais ou menos assim, tem um menino que ele criou, ele é um cara super assim, fora da caixa, assim, a galera achava que ele era muito inteligente, não sei o que, e ele cria um computador para dar de aniversário pro tio dele. Nesse computador, quando liga ali, tá só escrito uma frase que é parabéns tio, né, coisa bem simples. E aí, um cara, eu não lembro direito os aspectos familiares, tá, mas é provavelmente um outro tio, se eu não me engano, ele começa a usar esse computador e ele começa a escrever coisas, por exemplo, não tem um quadro na minha parede, ou algo do gênero, ou tipo, tem um quadro, sei lá, ele começa a escrever algumas coisas, e começa a apertar Enter, e começa a apertar um botão lá que é suprimir, e coisas na realidade vão aparecendo ou deixando de aparecer. Então, por exemplo, ele escreve, não tem nada no meu chão além de um saco com tantos $1.000 equivalentes em ouro, e aí ele dá um Enter, e aí aparece esse saco com moedas de ouro no chão. Só que aí esse cara começa a usar essa máquina para algumas coisas um tanto quanto diferentes. Inclusive esse é um conto que eu acho bem raiz do King, que esse cara que tá usando o computador, ele é um escritor, né? Ele tem muito isso de colocar sempre escritores nas histórias. Não sei porquê, King, você quer contar alguma coisa pra gente? Você quer falar? Pode conversar aí com a gente, estamos abertos aí a te ouvir. Mas, enfim, ele começa a usar então esse computador para tentar mudar elementos da vida dele ao redor. E aí a gente tem uma continuação. Eu não vou continuar dizendo aqui também, porque o conto é relativamente curto, senão eu estrago a experiência de vocês. Mas também, então, é um conto bem interessante, chama O Processador de Palavras dos Deuses. Vale a pena se você quiser dar uma olhada nesse conto em específico. E o próximo conto que eu queria falar aqui é um clássico. Eu não sei necessariamente se ele tem um livro específico só pra ele, mas ele tá dentro desse livro, que é O Nevoeiro. E O Nevoeiro eu tive o primeiro contato, então, nesse livro de contos, né? Eu sabia até que tinha um filme, inclusive eu fui ver o filme e depois eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei do filme. Mas o Nevoeiro, a premissa desse conto é que basicamente a gente tem uma família que tá ali, o filho, a esposa e o pai, na casa onde eles moram, e aí do nada eles veem um nevoeiro em cima do lago e aquele nevoeiro começa a avançar para a cidade, mas isso vai de uma maneira bem calma, né? E aí então o pai e o filho e o vizinho, eles acabam indo pro supermercado para fazer algumas compras, e quando eles chegam no supermercado, o
nevoeiro começa então a tomar conta de toda a cidade. Aí o supermercado é obrigado a fechar as portas e manter as pessoas ali dentro. E bom, depois que as pessoas são mantidas ali dentro, algumas coisas começam a acontecer, que obviamente eu não vou dar detalhes. Se você quiser saber, ou vá assistir o filme, ou vá ler o livro, ou né, vá ler o conto. E esse livro ele trabalha exatamente sobre essa questão de pequenas sociedades sendo criadas ali em espaços confinados, né? Ele vai mostrando, ele fala muito sobre intolerância religiosa, por exemplo, nesse conto. Então ele vai contando exatamente sobre essas questões, né? E falando um pouco, puxando pro filme, tá? O filme ele é bastante diferente em alguns aspectos do livro, principalmente quando a gente fala do final do filme. Eu prefiro muito mais o final do livro, né? O final do conto, do que necessariamente o final do filme. Eu achei que o final do filme ele quebra um pouco muitas das premissas que foram colocadas no livro, né? Mas porque no filme ele não trabalha muito bem essas premissas. Eu acho que o filme ele entrega as coisas de uma maneira muito diferente do que o Stephen King quis entregar no livro, né? Mas, assim, é bastante fiel o rumo da história, só o final que realmente é completamente diferente. O conto ele tem um final muito mais aberto do que o final do filme, por exemplo, né? Então, só tomar um pouquinho de cuidado caso você assista o filme, não é a mesma coisa. E o último conto que eu queria falar aqui nesse vídeo é sobre A Balsa. A Balsa, a premissa desse conto é que você tem adolescentes que estão indo provavelmente por Spring Break, né? Que é basicamente uma folga da primavera que existe nos Estados Unidos lá. E eles estão indo nadar num lago e vão lá, enfim, são 2 meninos e 2 meninas, se eu não me engano. E eles vão nesse lago e nesse lago existe uma balsa mais a fundo no lago, né? E eles resolvem simplesmente vamos nadar até aquela balsa. E conforme eles vão nadando até aquela balsa, eles percebem uma mancha preta que parece semelhante a uma mancha de óleo que tá naquele lago. Eles desviam da mancha e tudo mais e sobem na balsa. E aí, quando eles sobem na balsa, é que as coisas começam a acontecer e ficam um tanto quanto bizarra. E aquela mancha de óleo parece algo vivo que tá se mexendo em direção a essa balsa. E aí, então, a gente tem a continuação do conto, também não vou falar mais aqui porque ele também é um conto bem curto, mas esse em específico é um conto bem bizarro, é um conto onde o Stephen King ele escolhe simplesmente contar o gore pelo gore, parece que ele tava fazendo um treinamento de, sei lá, como escrever gore da maneira correta, e é basicamente isso que ele faz. Então assim, se você não estiver preparado, é o segundo conto do livro, tá? Então ele já abre assim, te dando uma paulada na cabeça e falando, ó, daqui pra frente é só pra trás. Então assim, bastante cuidado na hora que você for ler esse livro. Se você for sensível a imagens que sejam um pouco mais pesadas, vale a pena tomar um pouco de cuidado, talvez até pular esse conto, tá? Mas é um conto que, na minha opinião, pra mim foi o pior, assim, desses sentimentos aí de, sabe, nervosismo e, meu Deus, eu não quero mais ler isso, mas ao mesmo tempo eu quero continuar lendo isso, não sei, eu me senti muito mal lendo o conto, mas eu continuei, e é isso, é bem bizarro, tá? E eu queria deixar aqui só 2 especiais que eu não quis colocar no vídeo, senão ele ia ficar muito longo, que é O Homem que Não Apertava Mãos. Também tem uma premissa bastante interessante, é um bem curto também. E a gente tem também o conto que é O Caminhão do Tio Otto, que também é bem legal, tem uma premissa muito, muito da hora. O final ele é bem surpreendente, assim. Então são outros 2 que valem bastante a pena dar uma olhada. E eu acho que por esse vídeo é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você já leu esse livro, por favor, deixa nos comentários quais são os seus contos favoritos desse livro. E se você gosta do King, também deixa aí quais são os seus livros preferidos do King, que eu dou uma olhada pra ver se eu dou uma lida também. É isso, um abraço e até a próxima.